Agora nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e que vem ganhando relevância, especialmente depois do episódio da pandemia do Covid-19. Nós vamos falar sobre religiosidade e o quanto ela é indispensável no nosso dia a dia. Esse tema eu converso com o Padre Cauê, que é pároco da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, que fica ali beirando a Zenha e o bairro Menino Deus. Como vai, Padre? O senhor está de bem com a vida? Estou de bem com a vida, Cris. Estou de bem com a vida, sim. Com a graça de Deus. Interessante, Padre, que o meu filho frequenta o grupo de jovens da igreja e chama a atenção o quanto os jovens, nessa fase de adolescência, que pode ser complicado, mas está sendo cada vez menos, eles curtem a tarde de sábado e a missa. O jovem, ele está num processo de discernimento, processo de vida, no qual exige, ele precisa dos pais e precisa de uma comunidade que possa ouvi-lo, que possa escutá-lo, que possa, dar esperanças a ele. Porque é uma pessoa com muita, não é ansiedade, mas com muito desejo de descobrir o que é a vida, né? É isso que o jovem precisa, ele está descobrindo a vida, sentimentos, emoções, enfim, tantas coisas que passa. Graças a Deus, ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, nós temos o grupo de jovens, do movimento CLJ, curso de liderança juvenil da Arquidiocese aqui de Porto Alegre, e eu sempre digo que eles que fazem as coisas funcionarem, não é o padre é um detalhe. Os jovens, eles... Não é bem assim. Eles têm um bom trabalho, um bom empenho em conhecer Jesus Cristo e o testemunho. Eu sempre digo que o CLJ é um movimento que funciona porque é um jovem que fala para o outro e eles vão criando essa rede e vão criando amigos e vão querendo seguir Jesus. Não só sozinhos, mas vão querendo seguir Jesus em comunidade. Em comunidade. Você que já é vó, você que é mãe, se desejar que as tardes de sábado do seu filho ou neto sejam trilhadas de uma forma com luz, com espiritualidade, dê uma chegadinha na missa das 18. Isso, da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Padre, me esclareça uma dúvida. Qual a diferença de padre e pároco? O pároco é aquele que exerce uma função de conduzir a paróquia. O padre, normalmente, tem uma nomeação. Vigário paroquial, pároco, ou reitor de seminário, ou ainda uma outra que o bispo delegue, Então, o pároco é o responsável daquela comunidade local. Então, toda a paróquia tem um pároco, tem um responsável, que é um sacerdote responsável. Ele sim. Pode ser auxiliado por outros padres, e aí ele vai ser auxiliado pelos vigários paroquiais. Então, pároco é o nome da função, e padre é o que nós somos, Então, somos aqueles que continuam a missão de Cristo na igreja através da santificação do povo de Deus, e da pregação do evangelho. Então, eu lhe chamei de padre, eu não estou errado? Não. Eu sou padre, fica tranquilo. Mas é também o pároco. O responsável final da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Padre, a gente tem reparado o quanto as pessoas têm destinado o seu querer para a religiosidade. Por que isso mudou tão de repente, de uma forma tão forte? O ser humano sempre buscou a Deus. Eu acho que esta é uma máxima que precisamos sempre lembrar. O ser humano busca a Deus. Quando os cientistas eles encontram um planeta, na verdade, eu sempre digo, existe uma ânsia por descobrir quem criou tudo isso, quem fez toda essa obra. Isso é um senso de religiosidade. Então, o senso de religiosidade está em todo ser humano. Alguns o rejeitam, por completo, o ateísmo. Outros são indiferentes, os agnósticos. Mas todos têm um sentido de religiosidade. A fé cristã, acho que existe hoje esse movimento, esse resgate da fé cristã hoje, acho que um pouco por causa exatamente da pandemia, do Covid-19, querendo ou não, as enchentes também mexeram muito com as pessoas, Nós aqui do estado passamos. Então, tudo isso faz com que a pessoa olhe não somente para o aqui e o agora, ou olhe somente para essa realidade que é transitória, passageira, mas olhe, tenha um olhar para a eternidade, tenha um olhar exatamente para Deus, que faz todas as coisas. E, claro, dentro desse processo de religiosidade, a pessoa também
sofre com embates próprios, né? As pessoas que perderam familiares na pandemia ou perderam os seus bens na enchente, elas têm um momento de questionar a Deus, e isso é muito difícil, né? Então, buscar a Deus nos momentos fáceis não é tão comum, mas nos momentos difíceis se manifesta exatamente esse olhar. Eu preciso olhar para o transcendente, aquilo que está além daquilo que eu consigo compreender. Seriam aprendizados, né, que a gente passa, de repente? Não diria aprendizados, porque Deus não quer que a gente sofra, né? O sofrimento também faz parte, ele é inerente à nossa vida, né? Ele é inerente à nossa realidade. O fato de trabalharmos, né, é bom, trabalhar é bom. Sim. Né? Mas existem pessoas que têm uma carga de trabalho absurda, em que elas não descansam, elas não dormem, elas não... Quer dizer, a pessoa ela quase que... ela adoece, né? Em muitos casos adoece mesmo, não é que quase, ela adoece. Deus quer isso? Não, Deus não quer isso. Deus quer que todos tenham tudo e que possamos partilhar tudo. O que nós olhamos, eu acho que sempre não é o porquê, acho que a pergunta é sempre esta, né? Não é por que sofremos, porque sofremos nós não vamos entender. Mas o como sofremos, quer dizer, o olhar do cristão, ele é um olhar que olha para a dificuldade, para o sofrimento, e como que ele vai viver isso? Ele vai viver isso a partir de Cristo, olhando para a cruz e a ressurreição de Jesus. Eu ouvia uma pregação por esses tempos e o bispo dizia o seguinte na pregação: não existe domingo de Páscoa que não passe pela Sexta-feira Santa, mas não existe Sexta-feira Santa que termine nela, ela termina no domingo de Páscoa. Então nós precisamos sempre lembrar exatamente isso, que o sofrimento ele não é duradouro, ele passa. Tudo passa. Tudo passa, né? A frase de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta. Tudo passa, só Deus basta. Padre Cauê, a minha bisavó sempre dizia que medo, ela é italiana, calabresa, tem a religiosidade muito forte, ela sempre dizia que medo é fé na coisa errada. O que o senhor acha? O medo é uma realidade humana, exatamente que ela está diante de uma realidade muito, como que eu vou dizer assim, muito da pele, né? Muito epidérmica. O medo é uma realidade muito epidérmica. É natural. É natural, né? Diante de uma coisa nova, a gente fica com medo, né? Falar para as câmeras é uma coisa difícil para mim. Mas o senhor faz o sermão. Sim, mas o sermão já tem 10 anos de padre que eu faço a pregação. O senhor é a primeira vez que o senhor vem para... Não, já outras. Mas já debutou. Mas a gente fica com medo igual de falar alguma bobagem. Mas o que eu digo assim, a questão de... o medo é sempre muito permeável, da pele. É epidérmico, ele é epidérmico. Uhum. E tudo que é novo nos causa uma certa insegurança. Então, diante do medo, talvez a palavra melhor não seja uma fé, eu não coloco uma fé, mas é uma realidade que eu não consigo, não está nós queremos segurança. Conforto, né? Uma zona de conforto. Uma zona de conforto. O medo sempre nos faz a gente recuar e respirar e olhar o entorno para eu poder dar um passo, para eu poder... para estar de bem com a vida, perfeito. Para estar de bem com a vida, eu preciso ter um entorno que me dê uma segurança econômico, afetivo, psicológico, religioso. Se esse entorno me ajuda, eu vou estar de bem com a vida. Mas se alguma coisa ainda tem uma realidade, ela tem suas dificuldades próprias, eu vou precisar buscar, evidentemente, talvez a terapia, eu vou buscar a confissão, eu vou buscar, enfim, essas realidades que vão me ajudar, não é que é só perder medo, mas enfrentar a realidade do medo. Perfeito. Padre Cauê, nós percebemos nas missas uma presença muito forte também da geração prateada, ou também conhecida por geração 50+. O senhor acha que a religiosidade, ela adere muito a essa idade? O ser humano ele tem a gente criança, a vida até a maturidade, da maturidade depois há um declínio, é natural, né? A gente cresce, se desenvolve, vem a maturidade, depois é o tempo do declínio. Isso é natural, isso não, né? A gente tem dor, tem que, né? Mas a maturidade ela é
eu posso dizer assim, ela é uma chave para a vida. Então essas pessoas 50 a mais, elas têm a maturidade da vida. Elas têm uma história, elas já não têm 5 anos, 5 meses, não têm mais 5 dias, elas têm 50 anos de vida, né? Um pouco mais, enfim. Passaram por muita coisa. A história de vida delas já foi permeada por escolhas vocacionais, por profissão, enfim, por tantas realidades, e essas realidades fazem com que ela, olha, chega um momento em que ela também se questiona do ponto de vista da fé. Eu preciso viver, ou eu quero viver a fé de maneira melhor. Então, portanto, essa busca de Deus, essa busca por religiosidade, ela é natural daquela pessoa que quer viver a maturidade. Também é verdade, eu acho que é importante assim, recordar que as pessoas estão amadurecendo cada vez mais tarde, né? Com 30 anos, as pessoas tinham uma maturidade de vida completamente diferente do que se tem hoje. As pessoas abraçavam, por exemplo, o que é natural, constituir uma família. Né? Com 25, 30 anos, alguém já tinha filhos, esposo, filhos, já tinha sua estrutura muito concreta. Hoje não. Hoje as pessoas estão casando com 30, 35, 40, né? E também isso, de alguma maneira, demonstra que falta essa juventude, ela passa. Mas as pessoas não querem entender isso. Ao mesmo tempo que a ciência favorece que as pessoas vivam bastante, né? Hoje a gente tem uma longevidade que não se tinha há 50 anos. Há 50 anos atrás as pessoas morriam com 65 anos, 70 anos, né? Mas hoje as pessoas elas estão mais longevas. São mais longevas, né? Então, existe uma outra realidade. E eu acho que é isso, esse movimento 50 a mais, eu acho que ele precisa sempre resgatar essa maturidade. Por isso, a busca pela vivência da religiosidade, da fé, enfim.